Bom dia! Olá, meus queridos alunos do canal Educação, sejam bem-vindos! Estamos começando nossa aula, né, turminha? Quintou hoje com a nossa querida Deusa. Bom dia! Bom dia, Silmar! Nosso diretor topíssimo que movimenta nos teclados aqui, né, Silmar? E a nossa querida professora Fátima Campelo. Bom dia! Bom dia, galerinha aqui no IPTV, bom dia, galerinha aí no YouTube, conectado com a gente. Estão prontos para movimentar essas ondas digitais aqui do canal Educação? Eu estou pronta, gente. Hoje nós vamos conhecer duas modalidades de lutas bem diferentes, né? Que vocês não têm o costume de apreciar, não têm o costume de ver, mas é interessante que a gente conheça, certo? E eu já posso contar amanhã? Já posso contar de amanhã? Amanhã nós vamos ter uma aula prática. Mas não guardem segredo, tá bom? Não guardem segredo, pode sair espalhando para todo mundo. Eu deixo vocês serem fofoqueiros, tá bom? Galerinha de Jeromênio do Piauí, um beijo para vocês bem grande, viu? Turma, amanhã nós vamos ter uma super aula prática de Kung Fu. Amanhã nós vamos ter aqui o professor Warner, né? Muito bom também. E a gente vai... É a minha primeira aula de Kung Fu. E eu estou muito ansiosa, cheia de expectativas. Silmar, tu já fez uma aula de Kung Fu? Ainda não, né? Pois amanhã, viu, Pandinha? É isso aí, galera. Amanhã a gente vai fazer uma aula de Kung Fu prática, viu? E eu espero aqui por vocês. Galerinha, hoje é Aikido e Sumo, tá bom? Calma, calma. Vão ser duas modalidades aí bem diferentes, mas a gente vai associar as modalidades de lutas e eu também vou explicar para vocês o porquê dessas duas modalidades entrarem aqui na nossa aula, tá certo? Então, enquanto nós vamos aprendendo as regras, aprendendo as movimentações, os principais elementos, né, dessas duas atividades, dessas duas modalidades, a gente vai também associando a outros, certo? A outras modalidades. Então, o Aikido é um esporte que também é arte, tá? Aqui em Teresina, sempre que eu tô ali pela ADUFP, pela Associação de Esporte da UFP, eu consigo ver várias modalidades sendo ensinadas, sendo praticadas, né? Então, eu acabo atribuindo muito a conhecimento quando eu tô lá na DUFP. Eu acho muito legal, porque lá eles treinam capoeira, eles treinam natação, judô, jiu-jitsu, muay thai, inclusive o Aikido, que é uma das modalidades que nós não temos tanto conhecimento, inclusive outros tipos de artes marciais que também se fazem presente lá na ADUFP, né? Então a gente consegue encontrar aí vários professores que dominam as artes marciais e que ensinam aos seus praticantes, certo? Então o Aikido é uma das modalidades que nós vamos aprender hoje. O Aikido é uma arte marcial japonesa desenvolvida pelo sensei Moriei Ueshiba, né, em 1883 a 1969, após a Segunda Guerra Mundial, que tem o princípio de treinamento físico e mental integrado, ou seja, a harmonia entre os praticantes e os contextos em que vivem. Daqui, turma, nós já conseguimos tirar uma grande essência do Aikido, das práticas de artes marciais. Porque quando eu falo de arte marcial, quando eu falo de modalidade de luta, eu associo a necessidade de treinamento físico. Então, eu vou associar a modalidade de luta que trabalha tanto o corpo quanto a mente. Nós já falamos, turma, em outros momentos da nossa aula,
que a prática da atividade física, ela, principalmente no treinamento de luta, ela vem voltado à nossa defesa corporal, certo? E ao mesmo tempo, ela vem embasada em uma filosofia de vida. Bora. Filosofia. Escrevi antes de pensar, né? Filosofia de vida. É por isso, turma, que toda vez que a gente está falando de uma arte marcial, principalmente quando nós falarmos de karatê, de judô, de taekwondo, de aikido, todas essas modalidades, elas vão vir com um princípio que vai trabalhar o corpo e a mente de forma integrada. É isso, turma, que nos faz manter, que nos mantém na arte marcial. Vejam só, na aula passada nós tivemos uma aula de karatê, né? E vocês viram a princípio aí o esquenta, né, digamos, a parte inicial de uma aula de karatê, onde ele ensina desde o início a alongar, a fazer a movimentação correta com a mão, com o punho, né, que a gente não deve usar o nosso corpo da forma errada. E o professor, ele ensina o passo a passo, né? Inclusive, eu e a Deusinha aprendemos como é que tem que ser o golpe, né? Mostra aí, Deusinha. O punho tem que ser reto. Olha, a gente não pode deixar o punho quebrado, né? Que normalmente, se a gente fosse dar um golpe e sem saber, a gente podia quebrar até o nosso punho. Isso, maravilhosa. Então, gente, a partir do ensino correto, do conhecimento correto, nós podemos usar o treinamento físico de arte marcial ao nosso favor. E dessa forma, não unicamente trabalhar o nosso corpo, a nossa técnica, a prática da modalidade, mas o treinamento mental integrado, treinamento psicológico, né? Baseado nesses princípios, nesses ideais que transformam a nossa vida. Então, é com essa filosofia que também nós temos a harmonia entre os praticantes e o contexto em que vivem. Esse princípio decorre das experiências do Sensei Ueshiba, também chamado de O-Sensei, e eu não lembro se eu já falei para vocês em algum momento, mas, turma, o Sensei, mestre, professor, treinador, né? Vão representar aquela pessoa que vai nos ensinar, aquela pessoa que vai transformar nossa mente, nosso corpo, nos alimentar de conhecimento baseado nas artes marciais, tá bom? Então, aqui no Aikido nós vamos ter o Sensei. E aí, dependendo da modalidade, vocês vão ver que pode ser que esse nome mude. Mas, no geral, nós temos o Sensei no Judô, nós temos o Sensei no Aikido, nós temos o Sensei no Muay Thai, nós temos o Sensei em várias modalidades, certo? No Jiu-Jitsu também, Andressa? No Jiu-Jitsu também é Sensei? É, né? Acho que é mestre também. Na capoeira é mestre, certo? Muito bem. Então, galera, uma vez que ele era um exímio praticante de diversas modalidades, né? A partir daí a gente tem o nosso Sensei, que também vai nos dar esse ensinamento, né? Vai acompanhar a nossa vida. E o Sensei, ele é muito importante, ele acompanha o nosso progresso na escola, acompanha o nosso desenvolvimento em casa, acompanha as nossas atividades práticas
fora do tatame e também dentro do tatame. Isso é muito importante para que o aluno ele saiba que ele está sendo acompanhado, ele está sendo observado. Todas as atividades que ele fizer, certas ou erradas, vão ter reconhecimento positivo ou negativo, para que o sensei ele consiga direcionar e guiar aquele aluno no caminho correto. E aqui eu achei uma frase muito interessante do Morihei Ueshiba, né, que é o criador do Aikido. Antes, quando a gente lia Aikido, né, só lembrava de dizer Aikido, mas já já vocês vão lembrar o porquê aí do Aikido, viu? Vocês vão entender. A força de um homem não está na coragem de atacar, mas na capacidade de resistir aos ataques. Olha aí, gente, grande sabedoria, né? Imaginem vocês que muitas vezes a gente não se segura porque somos humanos, a gente não é só espírito, a gente é carne também. Então a carne é fraca, vocês já ouviram falar, né? Às vezes a carne que mais nos leva ao abismo é aquela pedacinho, né, pequenininho que a gente podia deixar mais dentro da boca. É a língua. Então, gente, ele diz aí que a força de um homem não está na coragem de atacar. A gente não precisa estar aí atacando, mostrando força, querendo incitar o poder que existe, né? Seja no seu porte físico, nas suas técnicas que você aprendeu. Mas sim, é importante que você tenha capacidade de resistir aos ataques. Que você tenha paciência, calma, sabedoria. Ô Senhor, internaliza, Pai. Usa-me. Não é, Silmar? Depois que eu li isso aqui, gente, eu juro pra vocês, estou tentando ser uma pessoa melhor, né? Olha só como as artes marciais ensinam. Vamos voltar, né, Andressa? Vamos ser melhores. Melhore! Gente, deu para vocês entenderem, né? Já deu uma pegada aí da essência. O sensei reconhecia a impossibilidade de haver harmonia onde a destruição fosse estimulada. Então, vocês sabem que guerra associada a lutas vai ter um teor muito pesado, né? Sanguinolento, dolorido, penoso, sofrido. E nós não queremos lutas nem guerras. Então, a destruição sendo estimulada em casos dessa forma era vista para o sensei com a necessidade de mostrar a harmonia, né? Porém, a vitória sobre o outro e a destruição do oponente eram aspectos frequentemente estimulados nas artes marciais que praticava. Tinha muito da competição. Um teria que vencer. E mais um ponto muito interessante que eu achei que vocês agora vão associar com o karatê é que eu até falei para o professor Fabrício, né, o mestre Fabrício que estava aqui naquele dia. Professor, existe competição no karatê, né? Ele disse, muito bem, existe competição, mas a principal competição é você com você mesmo. E é verdade, gente. A gente entra numa guerra ali entre nós mesmos, né? Tentando ser pessoas melhores. É por isso que aqui o sensei Morihei Ueshiba, ele viu que as práticas de meditação concentrada que realizava e que reforçavam nele o conceito de harmonia, contrastavam com os ensinamentos das artes marciais. E pensando nisso, ele mantinha essa necessidade de meditar, de criar resistência emocional, psicológica, né? Para que ele também pudesse entender o porquê das práticas de artes marciais. E assim a gente vai também contextualizando
com as outras artes marciais que também trazem essa filosofia. Beleza, turma? Conseguiram entender? Em função desse conflito entre a busca pela harmonia e o incentivo à aniquilação do oponente, o sensei passou a desenvolver conceitos próprios, construindo uma arte marcial alternativa em que o intuito fosse encerrar conflitos e não a vitória ou a destruição do oponente. Vocês já viram? É claro que existem as artes marciais que vão ser para você praticar e aquelas que vão ser para você competir. É tanto que nós temos a esportivização das artes marciais, como por exemplo, o judô, né? Que está lá no esporte olímpico, que nós sabemos, né, o quanto que é importante essas competições para que os atletas possam evoluir, né, crescer. E o O-sensei, ele percebeu como é que eu vou ensinar as artes marciais, sendo que ora eu ensino força mental, respeito, e outra hora eu vou fazer com que ele destrua o oponente. Ou um ganha e outro perde. É meio controverso, né? Então, de certa forma, ele tentou amenizar essa estrutura de ganhar e de perder. Assim passou a arte do Aikibujutsu, forma como o Aikido era referido até o fim da Segunda Guerra na escola de Ueshiba, fundada em 1923. E o primeiro nome dado ao Aikido era o Aikibujutsu. E aí, quem me acompanha já deve ter ouvido esse nome, né? Jutsu? Sim ou não? Muito bem. Vocês vão lembrar que nós falamos que antes nós chamávamos de Jutsu. Jujutsu, né? E aí, gente, antes nós tínhamos aí a palavra Jujutsu e que foi se transformando também para novas nomenclaturas nas artes marciais. Com a filosofia da nossa palavra Aikido. O que significa Aikido, turma? A palavra Aikido vai significar o caminho da harmonização das energias. Exatamente os princípios que o O-sensei queria mostrar, queria se referenciar, né, se embasar, assim com a harmonização das energias. Ai, que significa harmonia. Ki, que significa energia. E do, que significa caminho. Então, caminho da harmonização das energias. Logo, refere-se à busca pelo autoconhecimento e controle pessoal para que haja harmonia na interação dos sujeitos com os demais e também com os contextos em que se desenvolvem. Como é, turma, que vocês fazem para harmonizar as energias que tem dentro de vocês? Como é? Dormindo? Não, estou zangada, eu vou dormir. Estou com fome, vou dormir. Estou triste, vou dormir. Estou alegre, vou dormir. Acredita? Eu me lembrei daquela moça do Big Brother, a Peixinho. A Peixinho, com tudo que acontecesse, a casa pegando fogo, o céu caindo, ela ia treinar. E é verdade, é uma fuga, né? É uma forma da gente harmonizar nossas energias. É verdade. Viu? Tá vendo? Pode ser melhor, pode melhorar.
Assim, a filosofia dessa prática prioriza atitudes de cooperação e harmonia, desconsiderando o elemento competitivo nos ambientes de treinamento. Então, turma, vejam o que o Aikido prioriza. Atitudes de cooperação e harmonia, atitudes de ensinamento, deixando mais o lado competitivo nesses ambientes de treinamento, certo? Beleza, turma? Então, vendo a importância do Aikido, certo? O significado e a principal ideologia, né? O principal conceito que traz a base dessa atividade é de atitudes de cooperação e de harmonia, desconsiderando o elemento competitivo nos ambientes de treinamento, né? Deixando o lado competitivo, ou seja, não há competição no Aikido. Beleza? Silmar, vamos deixar aí 1 minutinho na tela? Enquanto o pessoal copia aí e faz o print do nosso slide, a gente volta já. Muito bem, turma. Seguindo, né? O termo Aikido, portanto, expressa alguns dos principais fundamentos da prática. Desse modo, o Ai, que vai significar harmonia, certo? Refere-se à característica de interação com o oponente. Com isso, de acordo com a filosofia do Aikido, é necessário tornar-se parte do oponente, comunicar-se com ele e integrar seus movimentos para assim dominá-lo. E aí, gente, o mesmo vai se aplicar ao Ki, ou seja, é a energia envolvida nos movimentos e nos enfrentamentos. Vejam só, o Ki refere-se à energia universal presente em todas as coisas e as trocas existentes. Sinergia. Quando você tem contato com uma pessoa, seja lá qual contato for, você vai ter troca de energia, né? E, portanto, é preciso estar atento à fonte de energia dos movimentos, aquilo que move o oponente e também o que o enfrenta, ou seja, o próprio movimento. E aí vocês vão lembrar, não sei se vocês já ouviram, ou já sentiram, ou já perceberam, alguém comentou, se você vai fazer uma massagem em alguém, você sente, né? Você meio que se sensibiliza com a troca de energia que está havendo naquela massagem. Quem faz cabelo também percebe, né? Cabeleireira, transistas, sentem essa troca de energia. E até mesmo nós, educadores físicos, né? Enquanto a gente faz o movimento, acompanha, a gente tem muito dessa troca de energia. E é bem real. Pessoas que fazem unha, todas as pessoas que têm contato. Aqui no Aikido não é diferente. Há essa troca mútua de energia e aqui eles usam a própria transcrição do nome Aikido para relacionar os movimentos durante a atividade.
nos enfrentamentos, nas trocas existentes de movimentação, né? Então, se relaciona muito a movimento. Assim, a junção desses dois termos, Aiki, expressa o princípio de absorção do movimento de ataque, característico dessa arte marcial. Com isso, o Aikido mobiliza o controle das ações do oponente. Olha o segredo do Aikido, gente. Tu lembrou de que, Andressinha? Do Jiu-Jitsu, né? Que vai certinho lá nas articulações para controlar. E o Jiu-Jitsu, gente, ele não bota força, não. Ele só vai certinho na alavanca. E você pode lutar, você não solta, não. Controla a sua movimentação de um jeito que você não consegue movimentar, né? Se você for leigo, a menos que você seja um atleta, aí você consegue, mas se não, ele tem total controle sobre o seu corpo. A partir do controle das forças atuantes nos movimentos de ataque, com o menor esforço possível, pois absorve a força do movimento e a usa a seu favor. Nesse sentido, o Do representa essa busca pela compreensão e pela integração, tanto pessoal quanto interpessoal, da energia gerada nos movimentos. Por isso, o Do representa o caminho na busca pelo autoconhecimento e pelo aprimoramento. Que faz sentido, né? É o que faz você seguir, acompanhar o treinamento. Porque se eu gosto de uma modalidade, mas eu vou uma vez a cada um mês, né, de mês em mês eu apareço lá uma vez, isso não vai fazer você aprender, se aprimorar. Isso não vai fazer você descobrir se você é bom ou se você não é. Você simplesmente está empurrando com a barriga. Para de fato você evoluir, você precisa manter, né, o ritmo. Aqui se expressa, portanto, o caráter de Budô dessa arte marcial, ou seja, de unidade entre matéria e energia, o canal entre o mundo material e o mundo espiritual. E como é que o Aikido é praticado? A prática do Aikido não envolve o ataque direto ao oponente, mas o movimento de ataque realizado por ele. Então, o Aikidoka, que é o praticante dessa arte, né? O Aikidoka é o judoka, o Aikidoka, ou jiu-jiteiro. Entra no fluxo do movimento e utiliza a força produzida pelo seu adversário ao seu favor. Opa! Que foi que ele disse? Muito parecido com o judô. O judô, ele usa a força do oponente a seu favor. Ele não bota força, ele usa a força que o outro adversário ele está colocando ao seu favor, controlando seu movimento para a defesa pessoal. E o objetivo do Aikido, então, é criar condições para a autodefesa sem machucar o oponente. Vocês lembram que nós falamos lá no começo que ele não provoca? Ele não ataca, mas ele defende. E as movimentações técnicas do Aikido ocorrem de forma circular, de modo a produzir o desequilíbrio do oponente e finalizar sua ação de ataque ao projetá-lo em uma queda. Se vocês entrarem aí no YouTube mais tarde, né, depois da nossa aula, e colocar práticas de Aikido, vocês vão perceber o quanto que eles conseguem fazer movimentações de forma circular com todo o corpo, onde a partir dessas movimentações eles vão conseguir sair do momento de ataque, proporcionando essa defesa necessária. E finalizar sua ação de ataque ao projetá-lo em uma queda. Nesse sentido, não há competição ou qualquer manifestação de caráter agressivo no Aikido, visto que essa prática busca harmonia em todas as situações conflituosas. Aqui na frente eu coloco, olha, umas movimentações de Aikido. Ó.
movimentações básicas. Ó, se vocês observarem, ele está fazendo uma projeção circular, mantendo a defesa através da região do braço. Olha lá, ó. Ele segura bem na articulação, pegando na mão e no antebraço, e ele controla. Tem todo o poder, né? Aqui, ó, através do punho, vocês verem, ó, bem, observem aí, bem na região do punho. Oh, é Silmar respeitado. Brinque. Amanhã é Kung Fu. É Silmar. Amanhã o Bruno vem. Tava aqui ontem. O Sankyo, olha aí, também, né, o punho para trás. Olha aí, turma, muito legal, né? Muito interessante aí as práticas do Aikido. Vocês vão ver depois, vocês vão lá no YouTube e vão dar uma pesquisadinha, vão dar uma olhadinha de como funciona a prática, né, do Aikido. Essa arte marcial desestimula qualquer forma de violência infundada, promovendo em seu lugar a busca pela compreensão e resolução harmoniosa de conflitos, sejam eles de ordem física ou espiritual. Com isso, promove algo que vai além do domínio de técnicas de defesa pessoal, estendendo-se ao controle de impulsos de agressividade e conhecimento das emoções. Simplesmente ele vai lá e controla e ali já finaliza qualquer tipo de agressividade. O Aikidoka, aqui são pontos importantes para o Aikidoka saber, né? Só deve usar seus aprendizados com o objetivo de defesa pessoal, com finalidade pacífica, prezando pela não agressividade e utilizando a energia dos golpes em benefício próprio. Os Aikidokas devem seguir os ensinamentos de seu sensei e não devem competir entre si, mas contribuir para a autossuperação e o aperfeiçoamento no processo de aprendizagem de cada colega. Então, o Aikidoka ele deve ser obediente ao seu sensei, né? Essa parte de obediência, de respeito, é muito importante para que você também se desenvolva. É responsabilidade de todos os praticantes a criação de uma atmosfera harmônica e respeitosa para a prática do Aikido. Beleza? Ao entrar e sair do dojo e do tatame, local e área de treinamento do Aikido, respectivamente, todos os Aikidokas devem saudar o Kamisa, local em que é figurado o espírito, o Kami, né? Então, eles têm essa parte mais espirituosa, né? Espiritual aí, fazendo essa saudação, digamos assim, a um local figurado. Beleza, turma? A saudação ao entrar no dojo e no tatame refere-se ao pedido de autorização e proteção do Kami para a realização do Aikido. Nós também, né, em outras modalidades já vimos que para você adentrar no tatame, você também faz referência pedindo, né, a permissão ao seu sensei para que você possa entrar naquele espaço, né, onde você respeita os seus colegas, onde você aprende, né, e agradece também, né, por aquele treino. Antes do início e do final de cada treino, devem ser feitas uma vênia, que é uma referência a Kazami e outra ao sensei, de forma ajoelhada ou então só flexionada o tronco. E os Aikidokas devem respeitar o uniforme do treino, que é chamado de doji, mantendo-o sempre limpo, com ótimas condições de uso e boa aparência. Sempre que o sensei se dirigir ao Aikidoka, ele deve permanecer na posição Seiza e agradecer com referência ao final.
Esse é um comportamento que demonstra a humildade, o respeito e a vontade de aprender com o seu mestre, né? Eu vejo muito isso também em outras modalidades. Isso é muito importante, né? Faz parte desse conhecimento. É tanto que quando a gente coloca a criança para participar de artes marciais, tem aquela criança imperativa que fica se mexendo, né? Enquanto a gente está falando, o menino parece que não está nem prestando atenção na gente. E a partir do momento que você coloca ele numa arte marcial, a disciplina que é dada, essa construção que é dada na criança, no adolescente, ele para lhe ouvir. Ele fica aqui, ó, atento, esperando lhe ouvir o que você vai dizer para poder ele responder ou reagir. Então, isso é muito interessante também, né? Faz parte. Nós, muitas vezes, nos dispersamos também. Estou falando aqui com uma pessoa e a pessoa se movimentando, fazendo outras coisas. Você também acaba aprendendo a controlar essa sua ansiedade. Para, escuta, entende, reflete e reage, né? E as graduações. O Aikido, ele também tem graduações, tá? E é muito parecido como nas outras artes marciais. Opa! Por exemplo, as graduações iniciais são as brancas e amarelas, como também acontece nas outras modalidades, inicialmente a branca, faixa cinza, faixa azul, né? São nossa base e onde o aluno é apresentado ao mundo da arte marcial. Por isso, precisam de toda a atenção para que possa seguir o caminho correto, né? As instruções iniciais, elas vão ajudar muito ao crescimento e à evolução desse aluno. Então, por isso, a partir de que você reconhece esse aluno iniciante, você dá mais atenção para embasar ele, né? Aqui eu botei algumas movimentações. Eu aprendi em outra aula nossa, né? O Nagiwaza, Katsiwaza, Katamiwaza, são formas de técnicas, Atemiwaza, são formas de técnicas que colocam essa projeção, se é de técnica de imobilização, se é de técnica de torção, se são golpes, se é na posição em pé ou se é na posição deitado. Então, há todas essas movimentações aí dentro do Aikido, muito parecido com outras artes marciais, né? Como o Jujutsu, como o Jiu-Jitsu, como o Judô, certo? E aí eu coloquei para vocês alguns exemplos de movimentação. E aí tem o Doji. O Doji é o uniforme de treino do Aikido. Também conta como uma peça chamada de Hakama, uma espécie de calça-saia usado por cima da parte inferior do Doji pelos Aikidokas ao atingirem a faixa preta. Então, essa roupa, essa vestimenta, ela é muito de mestres, né? O sensei, que já tem um grau mais alto de faixa, né? Já estão ali na faixa preta e traz esse poder cultural, né? Com uma calça-saia que é usada ali pela parte em cima, né? Da parte inferior do Doji. Beleza, turma? E a gente entra no Judô. Alguma dúvida, alguma pergunta? Sobre Aikido, tá tranquilo, favorável? Deu para entender, né, turma? Deu para conhecer, pelo menos. Agora a gente vai para o Sumo. Vocês sabiam que o Sumo é uma modalidade olímpica? Pois então. O Sumo é uma prática de combate tradicionalmente japonesa. Muito antiga, né, turma? Vocês já devem ter aí na cabecinha de vocês vários desenhos, imagens, né, de momentos de Sumo. O que acontece no Sumo? O Sumo ele é vinculado ao shintoísmo e também às origens do país, né? O Sumo é tradicionalmente japonês. O objetivo dessa luta é tirar o oponente do espaço de combate
ou derrubá-lo. Então, nós temos ali o espaço preparado para a prática do sumô, onde esses oponentes eles são colocados cada um em sua posição inicial e que a partir do momento em que é permitido, eles podem entrar em combate. E esse combate, né, tem como por objetivo tirar o oponente desse espaço. Tirar o oponente desse espaço ou derrubá-lo. O sumô é uma arte marcial tradicionalmente japonesa, expressando valores, crenças e ritos desse povo. Além disso, por ser praticado em níveis amador e profissional, constitui tanto uma luta quanto um estilo de vida. Então, turma, assim como nós vamos lá no CrossFit fazer nossas atividades, assim como a gente vai lá na academia, vai lá na sala de ginástica, lá no Japão, eles têm como por tradição praticar o sumô, né? Tanto no nível amador quanto no nível profissional, e ele é entendido como um estilo de vida, a prática do sumô, que logo está baseado, né, no shintoísmo. E aí, turma, vocês sabiam disso? Quanta informação no slide, né? Daí dá pra gente entender de fato melhor o que é o sumô, beleza? Enquanto vocês anotam aí, fazem o print, tá? Fazem a perguntinha de vocês de dúvida, eu vou deixar aí rapidão 1 minutinho na tela e já já a gente volta para movimentar aqui esse canal com o nosso sumô. Muito bem, turma. Bora lá, né? Seguinte. Além desses elementos, sabe-se que até o início da era Kamakura no Japão, a prática do sumô era restrita à corte imperial, tá? Inicialmente, só a corte poderia praticar sumô, ou seja, ao imperador, aos chefes militares e os senhores feudais, né? Shogun e daimyo. Apenas a nata da sociedade podia praticar o sumô. Imperador, chefe e senhores feudais. Logo, eles realizavam competições entre si, envolvendo seus lutadores e também apresentações que homenageavam os deuses shintoístas em festas e cerimônias religiosas. Daqui vocês percebem também que o sumô ele tem muito essa base religiosa, né? Com esses ritos religiosos. Isso. Beleza? Ritos religiosos. Desse período até o período Tokugawa, o sumô passou a compor treinamentos de guerreiros e também a ser financiado pelo daimyo. Com esse financiamento, essa arte marcial passou a ser praticada em academias específicas, o que contribuiu para a sua posterior profissionalização no Japão.
Assim foi fundada em 1868 a Associação Japonesa de Sumô, principal entidade responsável pela regulamentação esportiva até os dias atuais. E desde então, a partir do momento em que o judô deixou de ser manifestação religiosa para a nobreza, né, a corte imperial, começou a ter mais acesso, começou a ser desenvolvida no quesito conhecimento da população, né, popularização da atividade, e também com a profissionalização desses profissionais, né, desses guerreiros que começaram a praticar o sumô, beleza? O sumô tem origem relacionada a rituais, olha lá, e a santuários shintoístas, certo? Sendo o shintoísmo uma manifestação de crença religiosa que compõe os primórdios da história do Japão, vinculadas à harmonia entre o homem e a natureza. A maioria das artes marciais, turma, elas são do Japão, da Índia, né? E elas sempre estão vinculadas ali à história do homem se relacionando com o universo ao seu redor. Desse sistema de crenças, o sumô herdou elementos ritualísticos que marcam as lutas e compunham cerimônias realizadas antes de combates enfrentados pelos antigos povos japoneses shintoístas. Então, o sumô ela é uma prática de luta carregada de rituais, para que os guerreiros, né, para que os profissionais, os lutadores, eles adentrem o espaço de prática de sumô, eles têm ali que fazer alguns rituais, né? Continua a ter esse processo de ritual. Eu até coloquei aqui no nosso slide alguns ritos, né, digamos assim. E é muita coisa, gente, é muito detalhe. Vejam só, historicamente, o sumô apresenta dois grandes mitos vinculados ao seu surgimento e também a algumas das principais ilhas do Japão. Um deles se associa o sumô a desafios realizados entre os deuses Takemi Kazushi e Takemi Nakata, a fim de definir quem controlaria as ilhas da costa de Izumo. O segundo desses mitos diz que essa arte marcial foi influenciada pela observação de ursos que duelavam na ilha de Hokkaido, né? E se você for imaginar, eu nunca vi um urso brigando, minha gente. Acho que se eu ver um urso brigando, lógico que eu não vou ficar lá vendo o urso brigar. Eu vou correr. Mas eu já vi um urso na vida real, minha gente. É muito grande, muito pesado. Agora vocês imaginem os ursos brigando, né? Eles vão realmente fazer essa disputa como no sumô, colocando força ali um para derrubar o outro, né? Encarando, ele enfrenta. Ele não se esquiva não, ele vai para cima, né? Gente, é muito louco, né? E realmente, se vocês imaginarem aí um duelo de ursos, né, Silmar? É isso que vocês vão ver. O sobrepeso dos lutadores de sumô está relacionado ao objetivo dessa arte marcial. Vocês não veem lutadores magrinhos, franzinos. Sempre os lutadores de sumô eles vão ter um sobrepeso, né? E isso está relacionado à prática, que consiste em desequilibrar o oponente para encostar alguma parte do seu corpo no chão ou para empurrá-lo para fora do espaço da luta. Sendo assim, entende-se que quanto maior e mais pesado for o lutador, mais difícil será para seu oponente o deslocar ou desequilibrar, além da melhor absorção dos impactos decorrentes dos golpes.
Contudo, é importante salientar que, apesar do que aparenta a estrutura física características dos sumotores, né, que é o lutador de sumô, não é constituída apenas de gordura. Apesar deles terem, né, aquele volume tão grande, isso não quer dizer que eles tenham apenas gordura. Ao contrário, a intensa e rigorosa rotina do treinamento imposta por essa modalidade, sobretudo as dos lutadores profissionais, que são chamadas de rikishi, os proporciona uma grande massa muscular, que vai impactar diretamente em suas composições corporais. Ou seja, a gente vê, né, esses lutadores de sumô tão volumosos, tão grandes, né, tão fortes, que você pode imaginar, é só gordura. Não é, tá bom? Eles têm aí a sua massa muscular, o seu volume, que vai também determinar a força que eles vão ter. A pessoa... No Brasil, gente, aqui tá um local, né, onde eles praticam sumô. Aqui, ó, se vocês verem no chão, tem duas listrinhas, ó, onde eles colocam ali aqueles lutadores para iniciar. A intenção é que eles saiam dessa área ou sejam derrubados. Portanto, lembra, né? Realmente, dois grandes homens, como se fossem dois ursos, né? O sumô chegou ao Brasil, gente, no início do século XX, por meio dos imigrantes japoneses, que o praticavam e disseminaram seus ensinamentos no país. Vocês sabem que o Brasil, principalmente na região de São Paulo, tem ali a região da Liberdade, né? Do bairro da Liberdade, que é onde concentra a maioria de imigrantes japoneses, chineses. E com isso eles trouxeram a prática do sumô. Logo em 1914, foi realizado o primeiro campeonato no país. Adivinha onde? Em São Paulo. Posteriormente, em 1998, e aqui eu já me entendia por gente. Em 1998, gente, foi fundada a Confederação Brasileira de Sumô, que possibilitou que o Brasil fosse sede do primeiro campeonato mundial de sumô realizado fora do Japão em 2000. E já em 2000, 12 anos depois, né? Não, 2 anos depois, buguei. O Brasil já foi sede, né, de um campeonato mundial. Beleza? E vocês veem essa roupa? Professora, e por que essa roupa? Por conta do contato, né, turma? Por conta do contato. Eles não podem estar agarrados em tecido. Eles têm que ir ali na forma mais natural possível. Aqui eu coloquei para vocês alguns elementos do que diz respeito à filosofia da prática do sumô. Eu vou botar aqui para vocês, vou falar alguns rapidamente. A luta do sumô é precedida por ritos, né, como eu disse para vocês, envolvendo gestos de batida de palma, perna, pés, bem como pelo ato de jogar sal no ringue, cujo intuito é afastar espíritos malignos do ambiente da luta. Então, é como se eles estivessem, né, impondo ali que tem poder, eles vão ficar batendo palma, batendo os pés, fazendo aquele ritual, e também é jogado sal, né, nesse ringue, com o intuito de afastar as más energias, né? Não sei quem foi que me disse que tem um ritual que todo primeiro dia do mês pega um pouquinho de sal, canela, né, e sopra para dentro ou para fora de casa? Para dentro de casa, né? E se jogar sal? Não sei. Mas tem um ritual assim, né? É canela, né? Olha, tá vendo? Isso lembra, né, gente? Nós também temos aí os nossos rituais, a nossa cultura. Aqui é um exemplo, né, do sumô. O sumô é uma luta de curta distância,
disputada no ringue, cerca de 60 centímetros do solo, chamado dorrio, e o espaço do combate é demarcado por sacos de palha de arroz, né? Justamente para demarcar. O objetivo da luta é deslocar o oponente para fora do ringue ou encostar qualquer parte do seu corpo que não seja os pés no solo, ou seja, derrubar, né? E assim como nós temos a cultura de que só existe o sumô masculino, eu trago para vocês o sumô feminino, inclusive com competição brasileira, né? Olha aqui a nossa atleta, né? Lutadores amadores de sumô têm de enfrentar alguns estereótipos relacionados à tradição dessa prática. Isso também vai se aplicar às mulheres, que enfrentam a forte tradição cultural que as proíbe de frequentarem as academias de sumô para competirem profissionalmente em ligas esportivas. Apesar disso, algumas atletas japonesas e também de países como Mongólia, Holanda, Rússia, disputam em ligas amadoras, né? E aí eu coloquei para vocês algumas imagens dessas atletas, né? Participando. E aí vocês veem que até a roupa também, né? Como elas se vestem é diferente. Beleza, gente? Tranquilo? Suave na nave? Hoje foi Aikido e Sumô, né? O professor tá chegando aqui, nós vamos já fazer uma competição de Sumô, tá bom? Amanhã, turma, é Kung Fu, vocês estão todos convidados, tá bom? Nós vamos aqui fazer muitas práticas de Kung Fu. Eu sei que eu tô fazendo errado, mas amanhã eu vou aprender. Um beijo pra vocês, tchau, fui!